todos. Hoje, dia 5 de outubro de 2020, daremos início à 32ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana, presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira, presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron, presente. Vereador Célio Pereira, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Roberto Stucci Duarte, presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presente. Vereadora Inês Sati Okuyama Kavamoto, presente. Vereador Heitor Pereira Sansão, presente. Vereador Gilvan Mendonça Siderlaxi, presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, ausente. Vereador Everton de Oliveira Adorno, presente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro e o hino da cidade de Registro.
registro, bela terra, às margens do rio plantada, que aos visitantes descerra como pérola engastada nesta serpente de prata que coleia pelos campos, embrenhando-se nas matas, a ninfa de seus encantos, enlevo de meus amores, registro, terra querida, futuro feito de flores, das flores da minha vida. Os filhos de outras pragas aqui vivem como irmãos, sempre unidos de mãos dadas, cultivam, florescem chãos. Amemos todos, crianças, este céu de encantos mil, onde nossas esperanças se voltam para o Brasil, enlevo de meus amores, registro, terra querida, futuro feito de flores de minha vida. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Ofício número 051/2020 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1879 de 2020, que dispõe sobre a alteração da lei 1698/2017, o plano plurianual do município de Registro para o quadriênio 2018-2021, PPA 2018-2021, e a alteração da lei 1915/2020, a lei de diretrizes orçamentárias do exercício financeiro de 2021, LDO 2021, e da outras providências. Ofício número 052/2020 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1880 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Registro para o exercício de 2021 e da outras providências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Projeto de lei, só como efeito de esclarecimento, a pedido aqui da Secretaria Legislativa, incluído na pauta da ordem do dia aqui, após todas as assinaturas necessárias das comissões, o projeto de lei 1876 de 2020, que não constava na pauta inicial, então agora consta o projeto de lei 1876, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar especial e da outras providências, autoria do Executivo Municipal. Solicito ao senhor secretário
que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Em nome da Vossa Excelência, eu saúdo todos os vereadores e vereadoras, saúdo o público presente, de maneira virtual, né? Que nós estamos aqui, acredito que hoje nós estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo pelo Facebook, então o público que nos acompanha aí virtualmente. Começamos a nossa caminhada do mês de outubro, né, doutor Inês? Outubro rosa, outubro aí que faz menção à saúde da mulher, à prevenção ao câncer de mama, e que nós ainda temos, infelizmente, filas de espera para a detecção precoce e para o tratamento do câncer de mama, questão de ultrassom principalmente, mastologia, né, doutora Inês? Questão da mamografia. Uma pauta que a gente vem falando aí faz um tempo, como seria viável a implantação aí de um centro de atenção integral à saúde da mulher no nosso município, mas vai ficar pauta para a próxima gestão. E hoje, dia 5 de outubro, Cristiano, faço menção ao Cristiano pela pauta ser também de sua proximidade, hoje é dia do empreendedor, Cristiano. 5 de outubro, dia do empreendedor, Roberto. Né? Empreendedorismo que vai ser, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, que vai ser a pauta para a retomada econômica do município de Registro e do Brasil. Fomentar o empreendedorismo, dar autonomia para que as pessoas possam produzir, possam vender, possam sustentar suas casas, deve ser a pauta-chave a partir desse momento de pandemia, né? Não é apenas dar condições, né, Cristiano, para que as pessoas possam abrir o seu negócio. É poder detectar os principais pontos aí, onde a pessoa possa ter um potencial, e aí sim o poder público ajudar a desenvolver isso. Como ajudar a desenvolver isso? O simples fato de tentar desburocratizar e não ter essa fiscalização burra que a gente tem hoje, já é um primeiro passo. Que hoje Registro, ele mais empata a vida do empreendedor do que colabora. Os empreendedores nem pedem microcrédito, linhas de assistenciais, eles pedem pelo menos o direito de poder trabalhar. O direito de poder ter o seu pequeno negócio, com orientações quanto àquilo, as regras que devem cumprir, mas não. Tudo é negativa. Quer abrir um carrinho de lanche? Negativa. Quer abrir um pontinho comercial? Negativa. Quer fazer tal coisa? Tudo é negativo. Até para a gente conseguir tentar regularizar a situação dos aplicativos aqui, de mobilidade, a questão, você vê, a questão dos mototaxistas. Faz tempo, Cristiano, faz tempo que eles falam que vem esse projeto e não vem. Fizemos vários debates aqui, várias discussões. E tem muito mais. Eu já tive reuniões com o Sebrae onde é visível, só não é externado, porque talvez pelo relacionamento social direto e indireto, isso torne uma coisa muito ruim. Mas é visível a falta de participação, a falta de parceria da prefeitura para com o Sebrae. A questão de você criar espaços, tentar fazer, a gente já falou aqui, fazer espaços pela cidade, de apoio aos pequenos empreendedores. Está difícil até de conseguir fomentar feiras, né? Eu vejo aí alguns vereadores envolvidos com a questão das feiras, mas é toda uma dificuldade, a pessoa tem uma dificuldade de conseguir um espacinho ali para expor o seu produto, para tentar vender e ganhar de forma honesta e digna o seu pão de cada dia. É uma dificuldade, já começa na dificuldade da capacitação e o pós-capacitação. Os cursos são oferecidos, mas aí, por exemplo, se oferece cursos o ano todo, panificação, confeitaria, e aí quando você vai fazer a licitação, doutor Inês,
licitação de R$400 mil, quem ganha é uma empresa lá da Praia Grande, de Peruíbe, da Baixada. Ô gente, e aí esse dinheiro vai embora, o produto vem, por mais qualidade que tenha o produto, um produto que vem lá da Baixada para cá, ele já vai, né, perder a sua qualidade. Então assim, nesse dia é o que eu tenho pontuado em algumas coisas que eu tenho externado, que a gente tem aqui, né, doutor Inês, fala-se em outubro rosa, mas não se tem políticas efetivas, atuantes, para com a saúde da mulher. Vamos falar do dia do empreendedor, mas vamos também fazer acontecer políticas públicas efetivas na questão do empreendedorismo, na regularização dos MEIs, em dar mais autonomia para que as pessoas possam desenvolver o seu negócio, trabalhar honestamente. É isso que as pessoas querem, oportunidade. Fiz algumas indicações durante esse mandato, a questão do espaço do empreendedor, Cristiano, realmente, como se fosse um poupa-tempo ali do empreendedor, onde ele pudesse sair, por exemplo, de um curso desse da prefeitura, e ali já ter orientações de como montar o seu negócio, de como regularizar, de como fazer tabelamento de preço, de construir imagem digital, de como vender, estabelecer o que é lucro, o que é produto, ter noções básicas. Nós fizemos uma parceria lá com a Unisep, no ano passado, num cursinho chamado Face Venda. E foi fundamental, não apenas ensinar algumas pessoas como fazer uma coxinha, como fazer um brigadeiro, que é de fácil aceitação, mas também como calcular preço, como precificar, como calcular a margem de lucro e como vender, doutor Inês, como expor o seu produto e vender. E a prefeitura pode fazer isso, e deve fazer isso, porque isso é automaticamente mais pessoas legalizadas, é mais imposto, é mais dinheiro circulando na nossa cidade. Mais dinheiro circulando na nossa cidade é mais desenvolvimento econômico, é menos fila na assistência social, é menos fila, menos pessoas pedindo cesta básica. A conta é simples, basta ouvir e priorizar aquilo que deve ser priorizado. E quem tem que ser priorizado é o pequeno, aquele que faz girar a economia da cidade. Esse era o primeiro tema que eu queria dizer. O segundo tema, eu já adiantei, antes um pouquinho da sessão começar, na minha rede social, que é, o vereador Gerson não está aqui, mas ele também levantou esse tema aqui, que é a questão do retorno iminente aí das aulas nas escolas estaduais, Wander. O nosso governador João Dória e o secretário de Estado Rocieli, eles reafirmaram hoje, no horário do almoço, Marcelo, a questão do retorno depois de amanhã, mas numa atitude totalmente incoerente, como tem sido esse governo do Estado, Marcelo. Ele jogou a responsabilidade, a batata quente, na mão dos prefeitos. Quer dizer, Cristiano, quando era o comércio, né, para que pudesse flexibilizar de acordo com a realidade de cada município, não, quem manda é o governador, prefeito nenhum pode se opor àquilo que o governador decretar, é o plano São Paulo, o plano perfeito, é isso e é aquilo, né? Agora eu quero ver, agora está lá, as aulas para retornar, aí vem com toda aquela máscara, né? Só vai voltar o ensino médio e a educação de jovens e adultos depois da manhã, e o ensino fundamental só a partir do dia 3 de novembro. Será, doutora Inês, a senhora como profissional atuante da saúde, vale a pena um mês arriscar as nossas crianças e adolescentes? A gente sabe que existe um movimento das escolas particulares que também estão nessa mesma luta, fechadas há muito tempo e precisam se recuperar. Mas será que vale a pena expor no ambiente fechado? Ou melhor, ou pior, se voltar, vai voltar com 20%, 30%. Você vai segregar mesmo? Como é que você faz? Como é que você faz essa conta aí? Como é que a gente faz essa conta? Para poder voltar com segurança. Em muitos países, a educação que voltou tiveram ondas piores. Então a gente tem
procurado fazer a flexibilização para que a economia volte a girar, mas na questão da educação eu permaneço com o meu posicionamento. O ano letivo ele se recupera, as vidas não. Então, já que essa responsabilidade foi passada aos prefeitos, e o nosso prefeito sempre disse que tem boa articulação com o governador do estado, fazem parte do mesmo partido, e não só do mesmo partido, do mesmo grupo político, tem sintonia nas ações e decisões, espero que ele mantenha então o pulso firme, o mesmo decreto de não deixar as escolas municipais voltar, se for da competência dele, se realmente o governador do estado passou essa competência para o prefeito, que ele também barre isso. E se não for da competência, que ele cobre, que o Ministério Público intervenha agora também. Porque quem não pode sofrer são nossas crianças, são nossos profissionais da educação que estão desesperados. Eu tenho na minha família profissional de educação de nível estadual, que está desesperado com essa questão de volta às aulas, porque nós não temos condições nenhuma de voltar, nós não temos condições, tem escola que nós não temos condição de salubridade, escolas insalubres, né, vereadora Sandra? Escolas insalubres, com o calor que faz aqui em Registro, com essa mudança de temperatura, Célio, que um dia faz 40, 41 graus e no outro dia chove e faz 18, como é que você vai botar criança dentro da sala de aula? Como é que você vai expor os professores? Tem professor que é grupo de risco, tem cuidador que é grupo de risco, agente de organização escolar, pessoal da cozinha, pessoal da limpeza. Atitude incoerente e irresponsável do governador do estado. Mantenho meu posicionamento contra, e enquanto puder fazer militância nessa casa, pela rua, nas redes sociais, vou fazer. Porque nós precisamos aqui, é claro, eu sempre defendo que nós precisamos atuar aqui a nível municipal, mas essa é, nesse momento, uma pauta que diz diretamente ao nosso nível municipal, às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Então, eu quero deixar muito bem claro aqui, que sou contra, e vou fazer militância contra isso. E que amanhã saia um decreto, porque, até onde eu estou sabendo, se amanhã não sair um decreto, Wander, na quarta-feira, as escolas vão ter que retornar. Jacupiranga já fez o decreto. Outras cidades aqui do Vale do Ribeira também fizeram decreto. E já que a responsabilidade é do prefeito, o prefeito disse não. Vamos ver qual vai ser o posicionamento aqui da cidade de Registro. Espero, e aí direciono inclusive essa mensagem aqui ao meu companheiro aqui, presidente da Câmara, que está caminhando junto com o nosso vice-prefeito hoje, candidato à prefeitura, espero que ele intervenha como educador, como professor que é. Que intervenha nesse decreto e que esse decreto não deixe, né, Marcelo? Nós também podemos fazer um movimento, vamos até a prefeitura, vamos conversar com quem vai determinar, o prefeito parece que está em atividade remota, né? Mas vamos lá até a prefeitura e vamos conversar, ver o que está acontecendo, como é que vai ser isso, o que a gente pode fazer. Vamos acionar o Ministério Público dessa vez. O que não pode acontecer é permitir essa atitude irresponsável do governo do estado, que agora se isentou. É fácil, né? Quando a batata assa, né, doutor Inês? Próximo ao período eleitoral, já fazendo pré-campanha para a presidência do Brasil, é fácil. Joga na mão dos prefeitos. Aquele prefeito que for da base, a gente vai tentando segurar a onda, né, Marcela? Os demais prefeitos já jogou no presidente quando foi conveniente. Já jogou para os prefeitos quando for conveniente. Joga até para a população quando é conveniente. É um governo de incoerências aqui do estado de São Paulo, infelizmente. Infelizmente. Mais uma pauta que eu queria só para terminar, mais uma vez, nós temos aqui, né, acho que de uma maneira unânime, falado sobre a prestação de serviços básicos aqui em nossa cidade, e a falta de fiscalização, a falta de controle por parte do nosso Poder Executivo. Falamos muito aqui, e continuamos falando sobre a questão da iluminação pública, né? Iluminação pública que a cada dia, Cristiano, é uma denúncia, é uma reclamação diferente. Os moradores, Sandra, lá do Jardim Vitória, estão há cerca de uma semana, e há 2 dias
naquele lado direito, sem luz nenhuma acesa. Um risco iminente de assaltos. Você tem pessoas idosas que não vão conseguir nem fazer ali o seu caminho, o seu direito de ir e vir, se for no período noturno, não vão conseguir. Porque as ruas já são todas irregulares, cheias de buracos, e agora no escuro fica pior ainda, né? E isso se espalha por toda a cidade. Mas tem outros serviços também, que estão deixando muito a desejar. Falamos aqui sobre o transporte público. Hoje, recebi uma mensagem de uma adolescente, uma jovem, estudante, lá do Guaviruva, Roberto, que queria vir à cidade para poder fazer a compra de alguns materiais que ela está usando nas atividades remotas dela, com toda a dificuldade de internet que ela já tem lá, Sandra, lá no Guaviruva. E para ela poder vir comprar, Sandra, um material aqui no centro da cidade, ela precisa pegar um ônibus às 7 da manhã e ficar aqui até às 18 horas, para poder, 17 horas se eu não estou enganado. Pega umas 7 da manhã e vai ter que vir aqui no centro da cidade, Cristiano, e ficar até às 17 horas para poder voltar para o Guaviruva, ou ela volta a pé. Ou ela paga aí uns 30, 40, 50 reais num táxi, que talvez ela nem tenha esse recurso. Me concede uma parte, vereador? À vontade, vereador. Eu vou entrar nesse tópico também, porque o que me permite é defender a população registrense. Infelizmente, é aquilo que Vossa Excelência não só está falando hoje, como falou na sessão passada também, vereador, e é o descaso, né? O descaso que o poder público tem como fiscalizador do contrato dessa empresa. Infelizmente, até na zona urbana, né, a dificuldade é muito grande de horários. E eles não estão se estendendo, inclusive até os aposentados, né? As pessoas de idade que estão me procurando, que estão com dificuldade, porque não tem horário, né? Jardim Brasil, Paulistano, esses horários aí está crítico, né? Infelizmente. Imagine as pessoas da zona rural, como Vossa Excelência está dizendo. É muita sacanagem a pessoa vir num horário de manhã e ficar mais de 10 horas esperando para voltar para casa. Incrível. Isso só em registro mesmo acontece isso. Obrigado pela parte. E é isso, Roberto. É isso. Esta é a prestação de serviços públicos que a gente tem. Outro serviço público, vereadores. E aí eu fico assim, fico indignado, porque a gente não sabe onde vai parar isso. Não sei se os vereadores já receberam, devem ter recebido, que nós também estamos o dia inteiro, Célio, sem coleta de lixo. Coleta de lixo na região central da cidade, Vila Nova, Vila São Francisco, sem coleta de lixo. É absurdo isso. No sábado, um caminhão já quebrou, e já ficou meio período sem, e eles retomaram a partir do final da tarde, e hoje o dia todo também. E aí o que acontece? Coitado dos coletores, né, Sandra? Coitado dos coletores, porque aí eles vão ter que se dobrar depois para tentar tirar o atraso, vão escutar, vão... Exatamente, olha lá, era para ter 4 carros, um minuto só para concluir, 4 carros. Gente, cadê a fiscalização? A gente fiscaliza. É bom que fique claro, para que as pessoas que às vezes tentam distorcer aquilo que a gente fala, que nós fazemos a fiscalização do Poder Executivo, dos atos, dos recursos, mas cada contrato desse tem um fiscal do contrato, que é a pessoa que, inclusive, deve ser responsabilizada legalmente por isso. Nós fazemos a denúncia que não tem o serviço, a gente fiscaliza, mas quem tem que ir lá e interpor recurso, interpor penalidade, é o Executivo. Quem está controlando? Aqui, em registro, o prestador de serviço é quem manda. Não é a prefeitura, não é o munícipe quem tinha que mandar. Aqui é o prestador de serviço, o concessionário que faz o que quer. E isso é um absurdo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio, pela contribuição. Próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Som. Obrigada. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os colegas. Doutor Inês, que estamos revendo hoje. Cumprimento todos aqueles que estão nos acompanhando, ou vão nos acompanhar pela web.
Acho que temos realmente temas bastante importantes no cotidiano da nossa vida na cidade a tratar nessa noite. Acho que como mulher, eu vou começar pelo Outubro Rosa também. Estava levantando um dado aqui, que quero começar por ele. Perguntei à DRS recentemente, e é assustador. Só da demanda registrada, ou seja, das pessoas que foram procurar o serviço e não foram atendidos na região, nós temos 431 pessoas esperando ultrassonografia mamária. Nós temos mais 150 também mamografia de um lado só, unilateral. Nós temos nada mais, nada menos que quase 800 mulheres esperando mamografia. Vamos parar com essa hipocrisia de botar luz cor-de-rosa em prédio e fazer data comemorativa, se nem aquilo que é o básico a gente consegue atender, que é o direito ao diagnóstico. Os senhores se lembram até que o Roberto elogiou o meu discurso, para uma querida amiga, Dona Maria Preta, numa vez. Eu disse elogiou porque o senhor disse que eu fui de uma forma muito carinhosa me dirigir a ela, uma liderança muito querida da Vila Nova, que perdemos agora, menos de 2 meses, pelo diagnóstico tardio de câncer de ovário, de útero, no caso dela. Sabe, não dá para a gente seguir com fazer da saúde ou balcão de negócios ou, sabe, bandeira política, eleitoral. Porque o AME vai salvar o Vale do Ribeira. Olha aqui, eu sou capaz de mostrar, depois vou publicar, porque para falar números durante a fala da gente confunde, mas é um absurdo o que era para ser feito no AME e o que está sendo feito agora de exames. Gente, nem o governo federal, o Ministério da Saúde, está pagando os hospitais que já têm o serviço funcionando, como é o Hospital Regional de Pariquera-Sul, que chama SDM, que é o serviço de diagnóstico, por exemplo, seja ela o SRC, seja ela de ovário, seja ela de mama. Faz o serviço há anos e não recebe um tostão do governo federal. Há 2 anos, desde que entrou esse governo, estão esperando a habilitação, que é a forma, o documento a partir do qual o hospital recebe. Sabe, não dá, eu nem adianta me estender muito nessa fala, porque é uma fala, infelizmente, de conhecimento de cada mulher nessa cidade que usa o SUS. Sabe, que é uma fila imensa, seja na área de não conseguir consulta de ginecologia, seja na área de diagnóstico, enfim, de diagnóstico e tratamento de câncer, e é uma denúncia que precisa ser feita. Nós precisamos melhorar, é o mínimo que a mulher precisa, dada as altas taxas de mortalidade, de adoecer e de morrer por câncer que as mulheres enfrentam, câncer de mama, que é muito grande. Eu quero deixar aqui, vou formalizar como Procuradoria da Mulher um documento apontando aquilo que a gente entende que dá para fazer já com os recursos que tem, repito, para que as mulheres sejam atendidas e essa fila seja diminuída. Eu gostaria que esse governo, ao final de 8 anos, tivesse a mínima decência de terminar o governo, ao menos, diminuindo a fila na área de câncer de mama, na área de atendimento à mulher de forma geral. Portanto, não tenho nada a comemorar, a não ser deixar aqui o meu profundo protesto ao governo municipal e ao governo do Estado, que contrata os serviços, no caso AME e no caso Pariquera, porque precisa ampliar a oferta, precisamos melhorar a quantidade de exames para garantir o diagnóstico no tempo correto. Quero também, hoje, cumprimentar os agentes comunitários de saúde, os agentes de controle de endemias, um tema, a gente sabe o quanto que esses profissionais são fundamentais para garantir a prevenção na área da saúde. E o quanto que foram desvalorizados e afastados, quando devia ser o contrário, no enfrentamento à Covid, se nós tivéssemos um governo federal, estadual e municipal que valorizasse a atenção básica e colocasse o agente comunitário valorizado, protegido, no centro da organização, o vereador Fábio sempre discute essa questão, nós teríamos outros resultados.
Senhores, foi anunciado que o prefeito dessa cidade está com Covid, deu positivo. O que ele fez, que foi ser internado rapidamente no hospital, leito clínico, foi o que Araraquara fez para os seus habitantes. E, por isso, os índices de mortalidade são 5 vezes menores que Registro. Eu estou aqui fazendo uma denúncia daquilo que é prático, escandaloso. O chefe de gabinete, desculpa, o chefe do Poder Executivo, estou corrigindo, o chefe do Poder Executivo, teve o tratamento que todo cidadão e cidadã devia ter nessa cidade, e não teve. Tem sintoma, vá, tem sintoma, é de determinada característica, a idade, características outras que se cruzam, tem que internar. Foi por isso que a cidade, que está sendo reconhecida mundialmente, não sei se vocês viram, os jornais da França e da Alemanha estão elogiando Araraquara, no Brasil. Araraquara investiu naquilo que nós falávamos, brigadas de saúde, ou seja, proteger as pessoas, fazer usar máscara, fiscalizar o distanciamento, aquilo que a Damares falou, que era afronta aos direitos humanos, hoje está sendo elogiado a nível mundial, e internar precocemente. E eu não falo isso, sabe, à toa, eu estou falando disso para fazer um paralelo. O senhor prefeito, internado, no momento que devia ser, para ter os cuidados e não agravar, e uma senhora do Jardim São Paulo, com 92 anos, se não tivesse chegado para nós, que não era para chegar caso de saúde para vereador. Vereador não tem que ficar discutindo caso individual. Mas eu tive que chamar a equipe e dizer por que que essa senhora de 92 anos, que está há 10 dias com uma pessoa positiva, não fez o teste e está com sintomas e não está internada ainda. Eu não queria receber nenhum agradecimento daquela família por ter intervido e garantido a internação dela, porque não é esse o meu papel. Eu queria que essa cidade funcionasse minimamente, que é para garantir condições iguais no SUS para todos. E o que aconteceu com o caso prefeito dessa cidade, esse que foi cassado por corrupção por esta casa, foi uma excrescência. Eu desejo que, não que eu pense diferente, ele deveria ter sido tratado dessa forma, mas eu queria que os demais tivessem sido tratados dessa forma. Que não agravasse, que não tivesse ido para a UTI e que muitos deles não tivessem perdido a vida. Me concede uma parte, vereadora? Pois não. Eu vou até dar um peteco nessa discussão. Na segunda-feira passada, eu fui abordado por um munícipe. Na segunda-feira à noite, eu tive que dar um pulo até o UPA, para ver se eu podia ajudar a mãe do rapaz que estava batendo e voltando no UPA, 2, 3 semanas. Bem debilitada, tinha passado com o neuro, tinha diagnosticado que ela estava com mal do Alzheimer. Então, estavam tratando ela como mal do Alzheimer. E, no fundo, ela estava com o Covid. O Covid estava bem avançado, com a dificuldade muito grande de respirar, uma pessoa acima de 70 anos. A gente tentando fazer a regulação para Pariquera, conseguimos fazer no dia seguinte, eu saí às 3 da manhã de lá, no dia seguinte, às 10 da manhã, a gente conseguiu fazer a regulação para Pariquera. Infelizmente, na terça-feira ela veio a óbito, infelizmente. Para você ver como que é o descaso em relação à nossa saúde no município de Registro. Espera a pessoa chegar num ponto que não tem mais escapatória, infelizmente. É isso daí. E trazendo, vereador, para nós a atribuição de tratar de casos isolados, que não é atribuição nossa, né? Não é isso? Quer dizer, era para funcionar, porque esse caso não era para vir para vereador resolver. Mas eu tratei do ACS para cumprimentá-los, aí acabei dizendo da importância que eles têm teriam, né, se tivessem sido trazidos para a centralidade e valorizados, mas também para dizer aqui publicamente que tivemos um avanço importante hoje na luta pela garantia de direitos do funcionalismo, que depois da vitória da POSP em relação aos professores, que ingressou com uma ação civil pública, já tem uma liminar favorável da primeira instância, TJ aqui do Fórum de Registro. E depois o Sindi Municipais ingressou a nosso pedido, com a nossa sugestão, inclusive, com a mesma ação para que estendesse a todos os servidores. A boa notícia que tivemos hoje, já comuniquei também pelas minhas redes sociais, foi que a Secretaria de Administração me garantiu, o secretário, que
entende, com o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, que o direito garantido por uma servidora, através de um mandato de segurança, ele entende que deverá ser estendido a todos os demais servidores. Já expliquei isso mais detalhadamente em redes sociais, quero só deixar aqui registrado, que, portanto, vai ser voltar a contar tempo de serviço para fins de licença-prêmio, para fins de sexta parte, de quinquênio, aquilo que é justo, porque é um direito garantido, retroativo a maio, com base neste mandato de segurança impetrado pela coordenadora pedagógica Edna Piocher, a quem eu parabenizo pelo protagonismo e pela ação, e aguardamos também o julgamento da ação civil pública proposta pelo sindicato. É uma boa notícia, por isso liguei junto aí à comemoração do dia do ACS e do ACE. Quero tratar rapidamente, propondo encaminhamento. Não preciso argumentar, o vereador Fábio já fez, não dá para voltar às aulas. Este tema foi tratado de duas formas. Os professores se manifestaram de forma majoritária, se manifestaram para não voltar, os pais se manifestaram para não voltar, ainda assim o governador Dória joga para o município, como já foi apresentada a crítica aqui, de uma forma covarde, a decisão por voltar ou não. Muito bem, a crítica já foi feita, eu quero dizer, então, nós aqui temos o que fazer. E eu gostaria muito que a presidência dessa casa, vereador Tom, na condição de presidente e mesa diretora, ou ainda, se o senhor assim entender, na condição de comissão que o senhor preside, da qual eu participo, é preciso garantir aqui, e é o meu pedido de encaminhamento, de forma, eu encarecidamente me permito usar essa palavra, porque ela é urgente, que se chame uma reunião da vigilância sanitária, do gabinete do prefeito, ou seja, quem responde hoje pela prefeitura, e do promotor público e da divisão de ensino. Nós temos que, se foi feita uma consulta com os professores, se foi feita uma consulta com os pais, houve já essa manifestação por uma coisa clara. Todo mundo sabe disso. As crianças, os jovens podem até se sair melhor no enfrentamento à doença, mas vão levar a doença para casa. Qualquer pessoa sabe disso. E vão expor os funcionários e os professores extremamente ao risco. Eu gostaria muito que nós fizéssemos de forma urgente, que não, eu gostaria, inclusive, que nem precisássemos de fazer isso, que a prefeitura já baixasse o decreto impedindo o retorno. Mas, se isso não acontecer, esta casa precisa garantir isso, e tenho certeza que poderemos fazer, chamando o Ministério Público, chamando a diretoria de ensino e chamando a vigilância sanitária, que não deve vir sozinha, já deixo bem claro. Quem estiver respondendo pela prefeitura deve vir, porque muitas vezes não está a decisão no âmbito técnico só, quando muitas vezes subtrai do técnico a decisão que deveria ser técnica. Então, em relação às aulas, não preciso me estender, fizemos recentemente uma live com a presidente Bebel, da POSP, muitos professores participaram, e é unânime, é indiscutível, nem os pais, nem os professores, nem os servidores, participou a FUSE também, e a POSP, professores, junto com a presidente Bebel, ninguém está seguro para essa volta às aulas. Se vocês já viram o custo, o próprio Dória falou, 5 bilhões para... Deve ser milhões, eu nem sei agora quantos zeros vão ser, mas, enfim, um custo enorme para garantir o álcool gel, para garantir as condições mínimas nas escolas, quando, na verdade, as próprias escolas não têm estrutura mínima para esse retorno às aulas. Gostaria, presidente Tom, que o senhor acolhesse aqui, acho que essa casa vai prestar uma grande contribuição se assim caminhar. Não podemos deixar os professores, sem a nossa participação enquanto Câmara, professores, pais, funcionários, enfim, nos manifestarmos. E a audiência pública, eu creio que poderá. Se esse prefeito, como muito bem disse o vereador que me antecedeu, que tem um vice que é ligado à educação, que devia estar atento, se não houver a decisão do decreto amanhã, que defina por não voltar às aulas, solicito que seja feito por essa casa, audiência pública. Termino a minha fala com 1 minuto que o senhor me dá, 1 minuto, para, pelo menos, registrar aqui. Continuamos a nossa batalha em relação ao cumprimento do contrato de transporte coletivo.
Vereador Rafa, o senhor deve estar sabendo o máximo que nós conquistamos, população, com a sua ajuda também, com a nossa ajuda, foi voltar 2 dias do Votupoca só, Taquarussu, Votupoca, Bulho, terça e quinta. Quer dizer, isto é um avanço, mas ele é pequeno, tem que atender a área rural, que está com esses horários só nas pontas, 1 da manhã, 8 da tarde, tem que atender o meio do dia para todas as outras regiões, como eu já disse nas sessões anteriores. Quem vem de manhã e não consegue voltar para casa no meio-dia e 20, fica das 8 da manhã que saiu de casa até as 4h20 da tarde aqui para voltar para o Aguruxá. Não tem sentido. Sem dinheiro para comer, sem com esse calor absurdo. E a resposta da prefeitura é que está preservando o lucro da empresa. Todo comerciante perdeu. Pequeno, grande, médio, perdemos emprego, estamos no desemprego, estamos sem renda. Agora a prefeitura está... E eu conversava há pouco com o procurador da casa. Quero saber quais são vocês, senhores, pela liderança, para eu concluir. Pela liderança. Eu queria perder meu tempo da liderança, mas vamos lá. Desculpa, obrigada. Eu queria detalhar, porque eu acho que é importante, nós vamos ter que fazer uma medida imediata, não dá. Todas o comércio funcionando, as pessoas não têm como voltar para casa depois que fechou o mercado, não tem como voltar depois que fechou a padaria, não tem como voltar no meio do dia, não tem, quer dizer, somente a educação não está funcionando e a gente tem a empresa não cumprindo o contrato. Por que não cumpre? Porque não oferece todos os horários e descumprimento de contrato tem que ser explicado. Explicados, não sei nem se a palavra é essa, quer dizer, não pode ter descumprimento de contrato. Ah, muito bem. O contrato prevê 4 situações em que pode se fazer a revisão contratual de tarifa. Uma delas é cair muito o número de passageiros. Mas eu quero saber de que forma a prefeitura está fazendo essa discussão. O que não pode é ela proteger os lucros e os interesses da empresa e deixar o cidadão, mais uma vez, desprotegido. Se vai discutir realinhamento, vai discutir com a assessoria jurídica se é possível subsídio. Nós estamos no estado de calamidade pública. Eu sei que a lei orgânica não permite subsídio, mas nós estamos no estado de calamidade pública. Se arranje, se arrume, reorganize o serviço. Não dá para ficarmos 13 vereadores nessa casa, controladoria jurídica da prefeitura, fiscal do contrato, prefeito, vice, sabe, vendo uma empresa descumprir o contrato, simplesmente de forma informal, porque não tem os passageiros necessários conforme em tempos normais. Eu quero discutir isso não mais na política, no sentido da denúncia que faço aqui, que é um papel que todos nós temos, mas nós vamos ter que buscar, eu acho que meios jurídicos para preservar os direitos das pessoas. Já que eu pedi pela liderança, então eu esgoto o tempo da minha fala com a última informação. Senhor presidente, que é me referindo... Desculpa, senhores, mesa diretora, eu não vi que o presidente não estava. Me referindo a... mais como informe, a alimentação escolar das escolas. Os senhores se lembram que, na audiência pública da segunda-feira passada, a secretária disse que a terceira sexta se referia ao período letivo, que encerraria dia 30 de setembro. Nós estamos no dia 5 e a licitação não foi encerrada ainda. Estou acompanhando passo a passo. Dia 2 aconteceu o pregão, dia 2 foi sexta-feira, não foi finalizada a licitação e a empresa tem de 8 a 10 dias, tem até 10 dias para entregar a cesta. Portanto, nós ainda teremos, pelo menos 10, 15 dias ainda para que a prefeitura consiga entregar a terceira cesta. É lamentável porque isso não tem outro nome a não ser falta de planejamento e falta de, mínimo de respeito com quem está passando fome hoje na cidade. Mas não se espera nada de um governo que acha normal a desigualdade social, que acha normal ter gente que passa fome e outros que andam de BMW. A gente tem que rever essa situação de forma muito firme, não só em cada município, mas isto é projeto de revisão da
próprio processo civilizatório, sabe? O que nos move? A gente aceita uma sociedade desigual desse jeito e pronto? Quer dizer, dinheiro na prefeitura e não há menor planejamento para garantir comida na mesa das crianças? Sabe, isso é uma coisa que foge até de qualquer tipo de gestão. É princípio de humanidade você dizer: eu tenho um instrumento que é garantir comida na mesa das crianças, que é um instrumento legal, lei federal, lei municipal, eu vou me planejar e vou entregar no tempo certo. Não, nós estamos ainda no dia 5. A boa notícia é, pelo menos, está terminando a licitação. Nós temos, na melhor das hipóteses, 10, 12 dias para entregar. Mas, até finalizar, publicar, podemos contar ainda com 15 dias para entregar a terceira cesta no mês de outubro, sendo que tivemos recesso em março. Não dá. É um governo que não tem menor condição de se imaginar dando continuidade à gestão nessa cidade. Muito obrigada, senhor presidente, e eu vou lutar muito para que isso não aconteça. Temos que garantir a mudança nesta cidade, de governo dessa cidade. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Vereador Luiz Marcelo Comeron, presente. Vereador Célio Pereira, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Roberto Stucci Duarte, presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presente. Vereador Inês Satio Yama Cavamoto, presente. Vereador Heitor Pereira Sansão, presente. Vereador Gilvan Mendonça Siderlaxg, presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, ausente. Vereador Everton de Oliveira Adorno, presente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do materiais constante da ordem do dia. Projeto de lei número 1876/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar especial e da outras providências. Autoria do Executivo Municipal, com pareceres favoráveis de todas as comissões permanentes. Coloco o projeto de lei 1876 em discussão. Não havendo vereador. Não havendo vereador, coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encaminho para autógrafo. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscrito em explicação pessoal. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Como disse a Sandra, tocou aqui na fala dela, eu tinha reservado esse pequeno aqui, fala final, Sandra, para falar sobre essa questão da saúde, para falar principalmente sobre o agente comunitário de saúde, porque é uma coisa da qual eu tenho muito orgulho e carrego comigo e deixo sempre claro que ainda sou, inclusive, Sandra, formado. A nível técnico, eu sou agente comunitário de saúde com formação do CEFOR, da nossa saudosa Ruth, formado lá em 2002. Então, se tem uma coisa que eu me orgulho muito é dizer que eu ainda sou agente comunitário de saúde e que, sem dúvida nenhuma, quando a assistência à saúde, na atenção básica, ela começar o seu cuidado na figura do agente comunitário de saúde, ele fortalecido, ele com condições, estrutura e motivação, porque
que eu acho que hoje o que está faltando principalmente é o poder público, o poder executivo, prover de motivação suficiente para que o agente, reconhecimento, e reconhecimento, Sandra, não é só salarial. Reconhecimento é você reconhecer os saberes, da capacitação, educação permanente, educação continuada, valorizar esse profissional. O profissional agente comunitário de saúde, ele é realmente, mais do que o elo tão bonito falado entre a população e a unidade e a equipe, ele é o verdadeiro mensageiro, que muitas vezes, Sandra, tem mais intimidade, Wander, mais intimidade com aquela família do que o próprio profissional médico. Muitas vezes, todas as vezes, né, doutor Inês? As famílias, eu sei porque fiz muita visita domiciliar, passei muita casa levando, aprendi muito, sendo agente comunitário de saúde. E quando o médico que atendia na unidade precisava saber alguma coisa que nem a própria família conseguia se abrir com ele, chamava o agente comunitário de saúde, numa sala em separado, Roberto, você sabe disso, para perguntar se aquilo que aquela família estava falando condizia com a realidade, Heitor. Porque o agente comunitário estava dentro da casa, no dia a dia, sabia, olhava para as crianças, fazia aquele verdadeiro papel. E hoje os agentes, eles estão sendo sobrecarregados emocionalmente, psicologicamente, com situações, Sandra, que não dá motivação, muitas vezes, de fazer aquilo que é essencial, que é fundamental dos agentes. Coloca os agentes para fazer várias outras coisas, e aquilo que deveria ser, eles ter a estrutura e motivação para fazer, acaba ficando no segundo plano. Eu quero destacar sobre esse assunto, que esta casa teve um olhar atento para com os agentes comunitários de saúde. Foi nessa legislatura que nós retomamos o incentivo, né? O incentivo dos agentes comunitários. Foi nessa legislatura que nós conseguimos fazer com que pelo menos 20% do recurso do PEMAC fosse diretamente em pecúnia para eles. Foi aqui que nós brigamos pelo piso salarial ser pago, garantia de direito, aquilo que é de direito dos agentes comunitários. E nós ainda temos outras batalhas. Instituímos aqui, através do nosso mandato, a lei do Dia Municipal do ACS e do agente de endemias também. E nós ainda temos as batalhas travadas da insalubridade, Roberto, que o senhor participou aqui da implantação da insalubridade para o ACS, que seja agora dado a prioridade, o grau máximo, que seja dado um bônus, 40%, que seja dado bônus. Tem agente comunitário, Sandra, que está lutando por transporte, agente comunitário que vem do Agrochá. Como não tem ainda, e vira essa novela da unidade de saúde, o agente comunitário precisa sair lá do Agrochá, Sandra, ao invés de fazer a visita, ele precisa vir cobrir a escala administrativa aqui na UBS Centro, Roberto. E aí, ele não consegue nem ter garantido esse auxílio transporte. É uma briga. Durante esse mandato, nós fiscalizamos a questão do super guarda-chuva, né? Acho que o pessoal lembra dos guarda-chuvas de 70, 80 reais, né, Wander? Dos protetores solares. Então tem muita coisa que a gente lutou aqui pelos agentes comunitários, e eu tenho muito orgulho de falar sobre isso aqui, dessa casa todinha. Então, o que a Sandra falou foi bem colocado. A equipe, a gente precisa respeitar os saberes de todos, mas uma atenção digna, básica, de qualidade, começa pela valorização do ACS. Sem isso, você não vai conseguir fazer assistência. Você pode ter o pronto-socorro, o hospital, mas se não começar da base, daquilo que é essencial. Apesar que é em tudo, né? Em tudo. Se você não começar do que é básico, você não consegue fazer o resto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio. Próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Senhores, eu termino a sessão de hoje com a minha fala, quer dizer, na minha fala ao final da sessão, eu quero ainda tratar de um tema que o próprio vereador que me antecedeu trouxe, que é a questão da saúde. Eu me comprometi com várias pessoas, vejo o vereador Vanco, aliás, todos nessa casa sempre têm muita atenção para o tema da saúde pública, e não dá para continuar, a gente fica pensando, está acabando o governo, vamos ver se vai até o final, mas nós ainda temos meses pela frente. Não sei o que a Secretaria está pensando de ainda manter
todas as unidades de saúde voltadas para a Covid, sem atender as outras coisas que estão represadas demais. O povo não está sendo atendido absolutamente, a não ser, né, gestante, acho que controle de hipertensão, diabetes, me parece que são as 3 situações. Acho que até isso. E aí, não é culpa, eu quero muito dialogar com a população, não é culpa das equipes, as equipes estão fazendo aquilo que foi o protocolo, ou seja, aquilo que foi acordado. Talvez estivesse até certo lá atrás. Só que já teve há mais de 20 dias, um mês já, uma reunião onde toda a equipe técnica encontrou um bom caminho, que era visto desde o começo para alguns deles. Centralizar, fica um lugar só para atender Covid, e os outros serviços vão atender aquilo que precisa atender no território, no bairro, na microárea, enfim, onde atuam. Eu cheguei a elogiar nessa casa. Quando falam que eu não elogio, eu cheguei a elogiar a gestão, a Secretaria Municipal de Saúde, no dia em que fui comunicada pela equipe técnica que tinha sido tomada essa decisão. Ia fazer a adaptação da creche, que fica aqui do lado da UBS, Centro, estava perfeito para atender ali. Uma área ampla, protegida, com uma equipe que teria uma conduta só, portanto, que não teria uma coisa de uma equipe lá, porque hoje você tem, enfim, está descentralizado todas as unidades de saúde, as UBS, as unidades que têm ESF, priorizando ou exclusivas para este atendimento dos sintomáticos respiratórios. Então, eu quero deixar aqui um apelo à Secretaria Municipal de Saúde. Vocês têm uma equipe técnica boa. A equipe técnica ponderou isso, construiu uma alternativa que é a melhor. Deixe só o centro da cidade, só o UBS Centro, atendendo ali na área contígua, que é a área da creche. Esqueci o nome da creche agora, me ajudem aí. Bom, enfim, do lado da UBS, Carmelena, desculpa, obrigada, Carmelena, e eu digo, essa não é a proposta que a vereadora Sandra está trazendo aqui, embora eu concorde com ela, eu estou dizendo que a equipe técnica, a Secretaria de Saúde tem uma boa equipe, nós temos ótimos enfermeiros, tem essa visão, apresentaram essa proposta. Aí vieram com coisa de contratar tenda para fazer ali na UPA. Para que gastar com tenda para fazer atendimento na UPA? Se nós temos ali a UBS com a área contígua, que é a creche, para fazer, será que é mais um interesse? Para mais um contratinho? E para ficar mal atendido ainda. Numa tenda na porta da UPA. Eu não quero acreditar numa coisa dessa. Um secretário que vai lá no Agrochá 2 e 3, em setembro do ano passado, e falou que em 2 meses, no máximo 3, teria o container para funcionar o posto de saúde, já que não foram capazes, nem governo Bolsonaro, nem Gilson Fantin, de terminar o Agrochá 2 e 3, falaram que pelo menos o posto de saúde iam fazer por container. Nós estamos terminando o ano, não foi nem em dezembro do ano passado, e nem será dezembro desse ano. Vocês não têm noção o que passa aquela população do Agrochá 2 e 3, ser totalmente descoberto. Né? Totalmente descoberto. Então, nossa, o que a gente já fez, já exigiu, enfim. O que eu quero deixar aqui é verdadeiramente um apelo, que a Prefeitura nos ouça, que o secretário de Saúde nos ouça, centralize o atendimento, ouça a equipe técnica, vamos tratar com qualidade, centralizado, para que os outros serviços atendam o que está fortemente represado. Gente, é pessoa esperando encaminhamento para um... Não vou nem dar exemplo aqui, todo mundo tem os exemplos demais. Que não... Sabe, tem pessoa esperando... Estou encerrando num minutinho. Esperando, assim, há 8 meses para um otorrino, não está ouvindo absolutamente nada. E, às vezes, esse encaminhamento está ali. Só ela não pode chegar para pegar o encaminhamento dela, porque não atende. Eu estou falando do otorrino porque foi exemplo de ontem à noite. Está 8 meses esperando. Quer dizer, é uma enxurrada de problemas que nós precisamos, por favor, nos organizarmos para atender. Eu nunca vi, eu moro em Registro há 30 anos, eu nunca vi a saúde de Registro tão desorganizada, tão mal. E eu nunca vi a equipe pedindo tanto socorro,
porque estou tão desmotivada, sem direção, sem organização. Por isso, população, a culpa não é da equipe, é de uma falta de gestão, de organização, de medicamento, de condições de trabalho, de tudo, e, portanto, fica aqui o meu apelo, porque denúncia já fazemos todos os dias, a toda hora. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra. Próximo vereador inscrito. Vereador Vander Lopes Pedroso. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Vander Lopes Pedroso. Está desligado. Aí sim. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares. Que até ia falar no meu tempo normal, mas até cansa, né, de tanto a gente falar a verdade e a real, e responsabilidade desse governo Fantin e vice Hirota também, que não se mexeu nos 8 anos. É uma responsabilidade tremenda, a população sofre o tempo todo, nós ficamos na linha de frente, recebendo ligações o tempo todo, final de semana, questão da saúde. Então, eu acho que essa falta de governo, sinceramente, só trocando, não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Se fosse por indicações, reclamações, representações junto ao Ministério Público, que também, até agora, muitas coisas poderiam ser feitas e nenhuma providência também tomada, ficamos aí a deriva, como diz o nosso amigo Roberto Diabinho aí. Infelizmente, né? O Diabinho até contou um caso aqui recente da UPA, e fora outros casos que a gente acompanha, né? Veio a óbito, né? Então, não sei mais nem o que falar dessa gestão incompetente, totalmente incompetente, irresponsável. Mas, vamos lá, né? Então aí. Aproveito esse minuto, esse tempo para poder falar também, para informar aí aos nobres que iniciaremos amanhã as oitivas da SEI da Expovale, tá? Estaremos ouvindo amanhã o vice-prefeito Newton Hirota, Roberto Francilino, secretário de Planejamento, e ex-secretário de Meio Ambiente, o Nelson Basílio, Nelson Barma. Depois, na quarta-feira, nós teremos aí o procurador, Nelson Matheus da Veiga, o Arnaldo Martins, diretor também, Sérgio Luiz Calçada, um dos proprietários, o que fez a venda da área, e Joaquim, um dos donos também do terreno lá, que também não foi comunicado no momento dessa negociação, e na sexta-feira o prefeito Gilson Fantin está convocado a comparecer aqui também. Faremos as oitivas presenciais com todos os convidados aí, e estaremos transmitindo online para todo mundo aí que possa assistir. Então, os nobres pares, se tiverem aí à disposição, quiserem acompanhar as oitivas, um momento bastante importante para o município aí. Tá? E aí, na sequência, teremos aí rapidamente o desenrolar dessa situação toda e conclusão desse processo da SEI. Por enquanto era só o que eu queria falar. Um abraço a todos aí, uma ótima semana, que Deus nos guarde e nos abençoe. Obrigado, vereador Vander Lopes, pela contribuição. Próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que será realizada no próximo dia 8/10/2020, quinta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas, e a próxima sessão ordinária, que será realizada no próximo dia 13/10/2020, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e às 20h37 encerro a presente sessão.